Olá pessoal, tudo bem? Meu Deus, minha vida é muito melhor do que eu pensava. Tem dias que a gente precisa falar isso mais vezes. E confesso, tem dias que eu esqueço de fazer isso. Mas vamos repetir? Então, ó, bate palma lá e faz assim, ó. Meu Deus, minha vida é muito melhor do que eu pensava. E sente isso. Então, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Cristiane Bonato, também conhecida como Cris Bonato. Sou de Curitiba, tenho 33 anos e desde o dia 31 de dezembro eu estou com esse projeto que se chama Mensagens de Luz, baseado num programa que passa no canal do YouTube da Luz da Serra, que se chama Casa de Luz. E um programa que eu já estou no meu 75 episódios, ele já passou dos 220 episódios. Esse programa ele é criado e apresentado pelo meu professor e mentor, né, que é um grande desenvolvedor aí de espiritualidade, prosperidade, que chama Bruno Gimenez. E inspirado então no Casa de Luz, nasceu essa ideia, esse projeto do Mensagens de Luz. Então, dia 31 de dezembro de 2023, eu resolvi começar a fazer vídeos semanais e assumir esse compromisso comigo mesma, primeiramente, com Deus, né? E com as pessoas que vêm acompanhando esse canal e essas mensagens. O Casa de Luz, ele tem dois alicerces, né? Duas bases, que é o First Wave e os 8 princípios, né? Então, um caderninho aqui para facilitar os nossos 8 princípios. Primeiro, elogio e gratidão. Segundo, oração. Terceiro, conexão. Quarto, conversas saudáveis. 5, capricho. 6, governança. 7, caridade. E 8, estudos. Então, esses 8 princípios, nem sempre os vídeos aqui do canal vão estar falando exatamente sobre os princípios, mas eu partilho, né? Coisas que eu estudo, coisas que eu vivo, e inicialmente eu tenho feito esse vídeo todos os domingos, então eu faço um balanço aí da minha semana, e isso me ajuda a escolher qual tema eu vou trazer para partilhar com vocês aqui no canal. E o tema que eu escolhi hoje é um dos nossos princípios, é o nosso terceiro princípio, que é o princípio da conexão. Mas, Cris, esses princípios estão interligados no outro, verdade. Um interliga o outro, um tem a ver com o outro, e muitas vezes a gente vai falar de um e obrigatoriamente tem que falar de outro. Mas a oração seria a mesma coisa que a conexão? Não, não seria. Vou falar a minha visão e a minha experiência sobre isso com casos pessoais, né? Com a minha vivência. A oração, eu sou batizada na igreja católica, sou católica, e a gente foi ensinado aquela oração, né? Salve Rainha, Ave Maria, Santo Anjo, Pai Nosso, o Creio, né? E a gente teve isso como oração. E há algum tempo eu tenho mudado a minha forma de orar, né? Minha forma de conversar com Deus. Mas geralmente a oração a gente tem ali uma conversa com Deus, né? Então eu vejo a oração como essa conversa. E eu vejo a conexão como algo onde você muitas vezes não fala, né? É algo que você sente. E essa conexão, claro, que você estar em oração ajuda muito. Mas o fato de você estar atenta aos sinais e conectada com Deus é diferente. Porque se você faz oração, mas você não está conectada com Deus, a tua oração também meio que não faz sentido, sabe? Então, principalmente esses princípios, tanto a oração quanto a conexão, elas estão muito interligadas, mas elas ainda assim são coisas diferentes e por isso elas são 2 princípios diferentes também, né? Senão o Bruno não teria feito 2 princípios diferentes, foi com certeza inspirado esses 8 princípios. Mas falando sobre conexão, eu partilho aqui nos domingos como que foi a minha semana e como que eu tenho sentido. Eu tenho sentido esse ano de 2024 um ano muito intenso. Então, assim, as semanas, elas têm, assim, acontecido muitas coisas, tá? Vou falar a minha percepção da minha vida, né? É onde eu tenho propriedade para falar, da sua eu não sei, mas, por favor, partilhe comigo no seu comentário se você também sentiu isso, ou se você também tá vivendo algo parecido. Foram semanas muito intensas, têm sido semanas muito intensas, com muitas coisas importantes acontecendo, onde eu venho buscando muito uma evolução espiritual, um autoconhecimento, e quebrar muitas crenças limitantes. As crenças limitantes, elas são aquelas coisas que estão enraizadas na gente e que muitas vezes a gente nem sabe que elas estão lá. Crenças sobre dinheiro, crenças sobre religião, crenças relacionadas à política, enfim, várias crenças.
crenças relacionadas às relações mesmo, à sociedade, a questão do machismo, do papel da mulher, do papel da mãe, enfim, várias e várias crenças que são colocadas na nossa vida, e que a gente nem lembra como que a gente começou a acreditar naquilo, quando que isso foi plantado dentro da gente, mas isso está enraizado de forma tão forte, tão profunda, que a gente não pensa diferente daquilo, sabe? E aí eu tenho feito um trabalho com muito esforço, com muita governança, e falho muitas vezes, em evoluir nesse sentido, de quebrar essas crenças, de tirar essas crenças de mim para que eu possa pensar diferente, para que eu possa pensar fora da caixinha, para que eu possa me permitir, aumentar a minha permissão, essa é a palavra, né? É a expressão, aumentar a minha permissão para que eu consiga viver e ser tudo aquilo que eu nasci para ser, para que eu consiga viver melhor. Então, quando a gente se abre para isso e pede isso em oração com Deus, nem sempre isso vai vir de uma forma leve. É claro que quanto mais a gente ouvir a voz de Deus e seguir os caminhos que Ele direciona, isso acaba sendo feito de forma mais amorosa. Só que, em determinado ponto que a gente já caminhou, né? Por exemplo, quantas decisões eu já tomei, quantos caminhos eu já percorri sem ouvir a voz de Deus, sem ser o caminho que Deus queria. Então eu vou ter que aprender, né? Porque eu tenho livre-arbítrio, então eu uso disso para as minhas escolhas. E mesmo que tenha as flechinhas dos anjos lá mandando, não é aqui, não é aqui, nem sempre a gente escuta, né? Porque nem sempre a gente está conectado, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa busca pela conexão, para a gente ter mais decisões acertadas que coloquem a gente num caminho onde as coisas vão ser ensinadas de forma mais amorosa. Quando esse tempo não chega e quando essa conexão não se desenvolve, as formas de aprender costumam ser as mais dolorosas, né? Então, com acidentes, com machucados, né? Acidentes físicos mesmo, né? Seja de trânsito, seja acidentes domésticos, decepções, né? Conflitos, brigas, problemas de saúde, enfim, as formas que nós temos como aviso são várias, né? E o que eu venho percebendo dessa intensidade é que passa uma semana e eu falo, uau, quando eu olho para minha semana, que eu faço uma retrospectiva para gravar o vídeo para vocês, eu penso, cara, quanta coisa aconteceu nessa semana, quanta coisa eu senti, quantas vezes eu mudei de ideia, quantas emoções pairaram sobre o meu ser nessa semana. Então eu venho de uma construção e ao mesmo tempo de uma desconstrução, onde eu venho construindo uma relação mais próxima de mim mesma, uma conexão maior comigo e buscando uma conexão maior com Deus, mas onde venho quebrando a cara em muitas coisas, muitas certezas que não são mais certezas, muitas coisas que se mostraram não ser tão boas, muitas relações balançadas, muitos conflitos internos e externos que faz eu me questionar sobre muitas coisas, muitas decisões e muitos caminhos que eu devo seguir. Questionar não só sobre as decisões que eu tomei, mas também sobre as decisões que eu tenho que tomar. E é difícil porque é uma coisa que exige muito da gente, principalmente emocionalmente. Então, ontem foi um dia, né, eu não trabalho no sábado, né, eu trabalho de segunda a sexta. E geralmente eu tiro o sábado, que é o dia que eu durmo um pouco mais, faço, né, faxina em casa, organizo a minha casa e tudo mais. E eu acordei, tava um dia lindo ontem, tava muito quente também, mas tava um dia lindo e eu fiz algumas coisas, mas eu tava assim, fazendo um esforço tremendo para conseguir fazer coisas básicas. E eu falei, opa, não tô normal, porque eu sou, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito ativa, principalmente de manhã. E eu acordei, e eu fui cuidar da minha cachorra, e aí eu cuidei dela, né, coloquei o lixo, né, até tirei uns matinhos lá da frente e tal. E se eu falar tudo que eu fiz no meu dia ontem, as pessoas vão olhar falando, uau, Cris, você fez muita coisa. Nem no meu dia mais disposta eu faço isso. Mas é que eu não me comparo pelos outros, eu me comparo comigo mesma. Eu não me comparo com as outras pessoas. Nossa, fulano faz isso no dia e eu faço isso. Não, eu me comparo a minha melhor versão com aquela versão que eu tava sendo ontem. Eu falei, gente, tá muito fora do ritmo que eu sou acostumada. E eu usei das ferramentas que eu tinha, mas eu vi eu muito desfocada, muito ansiosa,
não conseguia prestar atenção numa coisa só. Eu pegava o livro pra ver, eu já tava vendo um negócio no celular e ao mesmo tempo eu queria assistir um vídeo. Eu ouvia uma música. Então eu tava fazendo várias coisas ao mesmo tempo e isso começou a me incomodar. E eu tava sozinha em casa, eu falei, não, eu preciso me conectar, eu preciso... Calma, Cristiane, você precisa centrar aqui, você tem que pôr em ordem seus pensamentos, suas emoções, não, isso não é bom. E aí eu vi que não era um dia que eu ia conseguir estudar. Eu tava muito cansada, muito distraída com coisas que, enfim. E eu falei, nossa, esse dia vai ser difícil de eu conseguir render. E aí, no decorrer do dia, eu fui me entendendo e fui vendo coisas, né, tentando estudar até onde dava, estudei um pouco, fazia um pouco das coisas, lavava um pouco de roupa e tal. E eu falei, não, mas eu não tô bem. Alguma coisa não tá encaixada hoje. E eu preciso resolver isso, porque isso me gerou uma inquietação tão grande, porque eu não tava nem disposta a descansar, eu não tava disposta para limpar a casa, eu não tava disposta para estudar, meio que nada eu queria fazer. Só que o fazer nada me incomoda. E tem um problema nisso? Tem um problema, porque quando a gente descansa, que seja um descanso de fato, sem telas de preferência, né? Sem celular, sem TV, que eu possa de fato viver aquele descanso pro meu corpo e minha mente descansar. E foi uma semana mentalmente muito agitada, de muito autocobrança, de muita decepção mesmo, assim, sabe? Comigo mesmo, com outras coisas. Então, assim, a minha mente, ela tava cansada. E aí, só depois de ler um pouco, e aí veio aquele sono, que dá depois que eu leio, que eu consegui descansar. Que eu me permiti ali tirar um cochilinho. Depois, quando eu levantei, eu me vi mais disposta. Aí eu tomei água, importante, ainda mais o calor que anda fazendo aqui em Curitiba. Tomei bastante água, me hidratei bastante. Pensei, não, eu preciso começar a fazer. E aí, isso, gente, eu levantei por volta das 8h30 da manhã, isso foi 4h30 da tarde, 4h30 da tarde, que eu comecei a sentir uma melhora energética. E aí aconteceu que eu tinha um compromisso à noite. E, né, esse compromisso devido a uma função que eu exerço fora do meu trabalho. E eu fiquei muito dividida, eu vou, não vou e tal. E eu tava super empolgada, né, porque eu tinha começado a ficar disposta pra limpar minha casa, e eu adoro limpar minha casa. Eu adoro, assim, aquela sensação de ver minha casa limpa, sabe? E ainda mais quando eu sei que fui eu que limpei, então, tipo, isso pra mim é muito especial. E eu tava no pique, assim, nossa, aquele calor suando e tal. Falei, nossa, se eu parar agora eu tenho que parar. Tipo, né, faltava pouco pra terminar minha faxina e tal. Mas eu ia ter que parar pra continuar num outro momento, ou, né, hoje, enfim. E aí eu falei, não, mas eu vou pra esse compromisso, né? Tipo, não era um compromisso assim, nossa, tenho que ir, mas a minha presença, enfim, faria diferença lá, né? Mas não era algo que eu marquei que eu iria, só pra vocês entenderem sobre o capricho, todas as coisas que a gente fala, né? Eu sou uma pessoa que se eu assumo um compromisso, eu faço. Mas, enfim. E aí eu fui. Só que daí eu fui tomar banho e tal, e eu achei na minha cabeça que era um horário. E quando eu saí do banho e me arrumei rápido e tal, eu vi que já tinha passado, tipo, 15 minutos daquele horário. E eu ia chegar atrasada nesse local que eu precisava ir. E eu fui. Fui atrasada, mas eu fui. Só que daí eu achei chato chegar, né? Era tipo uma cerimônia, né? É uma missa, né? Vamos falar assim pra vocês entenderem. É uma missa. E eu achei chato chegar atrasada. Tipo, interromper o rito, né? Enfim, chamar a atenção ali das pessoas, porque iam ter pessoas conhecidas, enfim. E eu achei melhor ficar no estacionamento da igreja. E eu ainda tava disposta, já tinha feito coisa, tava me sentindo melhor comigo mesma. Mas eu ainda sentia que eu precisava ter um tempo e me conectar com Deus. Mas, Cris, você estava no estacionamento de uma igreja. Por que você não entrou na igreja? Você pode estar se perguntando. Mas será que não seria o ambiente ideal dentro da igreja enquanto está tendo uma celebração da missa ali com o corpo de Cristo, né? Onde a gente comunga o corpo, né? Para nós católicos, Cristo está ali presente. Não é, nem parece. Não se parece e nem simboliza. Ele é, né?
Então as pessoas, nossa, o certo era você entrar na igreja e ter esse momento de conexão dentro da igreja. Mas eu não senti isso. Eu senti que eu tinha que ficar ali. E ali, no meu momento de silêncio, onde a minha mente já estava mais silenciosa, onde eu já tinha percebido algumas coisas no decorrer do dia, do porquê que eu estava mal, do porquê que a minha mente estava daquele jeito, eu abri ali um pouquinho o vidro do carro e veio assim, ouça um áudio tal. E eu fui, procurei esse áudio, que é de uma outra mentoria, né, de outros áudios diários que eu faço, que não é do Bruno esse, embora eu já tivesse nesse momento ouvido vários áudios do Bruno até esse momento, que me ajudaram a me acalmar também. E era sobre o porquê e pra quê, o tema do áudio, né? Por que e pra quê que você faz isso? Por que e pra quê que você tá fazendo isso? Quando você vai fazer alguma coisa, pense no porquê e no pra quê que você tá fazendo. E eu fiquei. E diferente do restante do meu dia, onde eu estava extremamente agitada, ansiosa e com dificuldade de focar e de conseguir me dedicar a uma coisa por muito tempo, aquilo ficou ecoando em mim, sabe? E aí eu fiz exatamente uma oração para Deus, né? Foi uma conversa com Deus. A hora que eu senti que eu estava conectada com Deus e que eu ia conseguir ouvir o que Ele tinha para me dizer, eu sentei em silêncio, depois de ouvir o áudio, né? Falei, Deus, eu tô aqui no estacionamento de uma igreja e eu sei que você tá aqui, mas você não tá só dentro da igreja. Você tá dentro de mim também, você tá em todos os lugares, porque você é onipresente. Então, enquanto eu tô aqui, sentada, dentro do meu carro, no estacionamento da igreja, eu sei que eu posso me conectar com você aqui. E eu sei que você vai estar aqui. E que eu posso te ouvir daqui. E ali eu tive um momento muito especial, assim, de paz, de tranquilidade, que me deu uma leveza incrível, que o restante da noite foi totalmente diferente do que tinha sido meu dia, que eu pude curtir de uma forma diferente, de sair para lanchar, né, com a minha família, depois da missa, onde eu pude vir para casa, descansar profundamente, ter uma noite de sono assim maravilhosa e acordar muito melhor hoje. E tudo que eu vim tendo de clareza e de inspiração desde ontem, desse momento de conexão com Deus, foi algo assim muito especial, sabe? Então eu não sei o que bateu ontem, se foi realmente esse cansaço só mental por tudo que eu vinha buscando e que, conforme eu já falei em outros vídeos aqui, não estava de acordo com o que Deus queria pra mim. Não era aquilo, não era aquele o caminho, e aquilo estava me deixando mal. E todas as frustrações e os esforços que eu estava fazendo em busca daquele caminho estava me deixando mal, estava me deixando cansada, estava me deixando desmotivada. E foram dias realmente muito difíceis, assim. Mas veja, gente, isso foi uma semana. Olha como é intenso, por isso que eu falo pra vocês, é intenso e tem sido intenso, porque foi uma semana assim. Então pode ter certeza que a minha semana que começou hoje já vai ser totalmente diferente da minha semana anterior. Porque eu já entendi esse sentimento, eu já entendi o porquê disso e eu já consegui transmutar isso. Transmutar é transformar isso, é superar isso, sabe como? Mas se eu não tivesse nessa busca espiritual mesmo, de autoconhecimento, de amplitude de consciência, buscando conhecimentos transformadores, né, transformacionais e não só informacionais, essa sensação poderia se prolongar por mais dias. Essa sensação poderia passar o ano e eu ia estar nesse emaranhado de coisas. Só que eu não ia estar só ansiosa e nervosa e desmotivada. Porque se eu passasse mais dias nessa mesma energia, pode ter certeza que viriam os conflitos, que viriam os distúrbios alimentares, que viriam problemas na minha casa, problemas no meu trabalho, que viriam problemas de saúde, brigas, que viriam acidentes de carro, talvez. Por quê? Porque eu ia atrair mais dessa energia. Se a gente não modifica isso na gente,
a gente acaba imergindo nisso, né? Então, assim, a importância da gente se perceber e da gente ver que quando a gente não tá bem, a gente respeitar aquele momento e fazer o possível para sair daquilo mais rápido, mas sem loucuras no seu fluxo e respeitando o seu corpo. Então, eu poderia ter saído ontem e caminhado, me deu até vontade de fazer isso, só que estava muito calor, e aí eu falei, não é isso, talvez me ajude, mas não é isso. Porque não era, eu pensei, mas não era que eu tava com vontade. Falei, não é isso. E meio que nada tava bom. Até a hora que eu descansei, que eu dormi. E aí eu acordei e comecei a cuidar da minha casa. A ver as coisas limpas. Porque eu poderia sair caminhar, ia me sentir melhor, ia suar, ia achar que eu tava super fit e tal. Mas a hora que eu chegasse em casa e visse a minha casa suja, ou com a louça ali, eu ia me incomodar. Eu, com uma boa virginiana, ia me incomodar em ver aquilo, entendeu? Então, o limpar a minha casa, ele tem um significado pra mim muito especial. Além de cuidar do meu lar, de cuidar do lugar que eu vivo, de honrar e ser grata pela casa onde eu moro, limpar a minha casa, organizar a minha casa, é como se eu estivesse me organizando e fazendo uma limpeza em mim mesma. Então, pra mim, tem esse significado. Gosto muito de chegar e ter a casa limpa, gosto de ter a casa organizada e também as ideias fluem mais fácil, né? E aí, pra finalizar, o que essa conexão trouxe, além de uma noite de sono muito boa e de uma mudança de energia total, que hoje de manhã, eu já comentei aqui nos vídeos, eu sou compositora, canto também, tem algumas músicas que eu gravei na minha voz, e hoje tinha um projeto de um programa de uma rádio da Bahia, uma rádio FM, que ia ter um tempo que ia tocar 10 músicas minhas. E como eu sou compositora, não necessariamente as músicas são na minha voz, né? Tem músicas que são na voz de outros intérpretes, e pode ser tanto mulheres quanto homens. E aí, hoje de manhã, ia tocar esse programa com essas 10 músicas. E tipo, deu tudo errado, sabe? Deu problema no programa de automação da rádio. A música não tocou inteira, a música tocava até uma parte e depois voltava pro início. Quando ele viu, ele não, né, o radialista lá não, o locutor, né, não ouviu as pastas antes, então ele não viu que não tinha só música na minha voz, ele acabou achando que as músicas que estavam lá não era minha, então começou a tocar 2, 3 músicas, tocou um pouco, ele parou. Gente, uma bagunça, e eu fiquei irritada com aquilo. Só que eu fiquei irritada, tipo assim, pelo fato de, poxa, se alguém estivesse ouvindo pela primeira vez uma participação minha numa rádio, né, não foi a primeira vez que aconteceu, a pessoa ia achar aquilo totalmente com uma falta de profissionalismo tremenda. Então, assim, eu achei aquilo achei desrespeitoso com o meu trabalho, conhecendo o trabalho que eu faço, conhecendo o trabalho que a empresa com a qual eu sou afiliada, né, que é a Destaque Music VIP, faz. Então, assim, aquela entrega não era condizente com a produção das minhas músicas, nem com o trabalho que a Destaque faz. E nem mesmo com a rádio, porque foi um ato, assim, foi excepcional aquela falha, né, que aconteceu. Então, não é algo habitual daquela rádio, né, um antiprofissionalismo deles. Foi, tipo, uma sequência de coisas ali que deram errado. E, poxa, eu fiquei de cara porque, poxa, eu divulguei aquilo nas minhas redes sociais, no meu status, e eu queria que as pessoas, né, que me seguem, que eu chamo carinhosamente de Chris Lovers, que eles ouvissem a participação das minhas músicas na rádio. E eu fiquei chateada, e fiquei com raiva também, porque, poxa, aquilo não foi caprichado, sabe? Não teve um capricho naquilo, e isso me incomoda. E só que essa falha e essa questão, ela levou com que eu tivesse uma ligação depois, né, com o Lucas Lindenberg, que é o dono, né, da Destaque, que essa é a empresa com a qual eu sou afiliado como compositora. E nós ficamos ali cerca de 40 minutos numa ligação falando sobre vários projetos relacionados à música. E um pouco, enquanto estava conversando com ele e as ideias foram clareando, eu falei, meu Deus, isso faz sentido com o que eu ouvi ontem. Meu Deus, isso faz sentido com as coisas que vieram na minha mente depois daquele momento de conexão. Eu falei, meu Deus, isso foi premeditado. Essa falha foi premeditada para que essa conversa, essa ligação tivesse acontecendo. E foi uma conversa muito saudável,
né? Que é um dos nossos princípios aí também, no caso de luz e do mensagem de luz. E aí, quando eu pensei nisso, e eu pensando isso, conversando com ele, logo depois, ele falou, ô Cris, né, o Lucas Baiano, ô Cris, veja bem, se isso não tivesse acontecido, a gente não tava tendo essa conversa agora. Eu falei, Lucas, pensei isso pouquíssimos minutos atrás. Então, gente, a gente também tem que estar nessa conexão para entender o que é essas coisas boas e não tão boas que acontecem no nosso dia a dia, o que essas mensagens têm pra gente, que mensagem que a gente tem que tirar disso, quais são os sinais que a gente precisa ver, quais são as palavras que a gente precisa ouvir, né? Mesmo que às vezes quando você está numa rede social ali se distraindo, e é algo que eu combato muito, essa distração demasiada das telas, mas que também tem mensagens ali, né? Então, que às vezes você possa entender que às vezes aquela coisa que você está pensando muito, abre ali uma mensagem, abre um curso, abre uma frase, um meme mesmo que vem ali, tudo. Deus usa de várias formas para se comunicar com a gente. Então, meu desejo é que nesse dia, nessa semana, você use desse poder, desse princípio da conexão para silenciar, para ter esse momento seu com Deus e com você mesmo, para que você consiga discernir, né? A decisão clara facilita a ação. E quando a gente tem clareza no que a gente quer fazer, tudo fica mais fácil. Então eu desejo do fundo do meu coração que partilhar dessas experiências, dessas vivências e desse conhecimento mesmo que eu tenho tido a oportunidade de acessar, que trazendo isso para vocês nesses vídeos semanais, de alguma forma, alguma palavra, alguma frase, algo dito aqui possa te tocar de forma que te leve a uma mudança para algo melhor. Essa é a minha intenção, essa é a minha missão com esses vídeos, né? E esse é meu compromisso comigo, com Deus e com vocês também. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui. Compartilhe esse vídeo, segue o canal e compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que precise receber essa mensagem de luz. Compartilhe essa mensagem de luz com outras pessoas. E volta lá nos vídeos do canal, a gente já falou sobre governança, falamos sobre decisões, assuntos muito pertinentes que com certeza vão abrir caminhos aí para outros conhecimentos, tá bom? Um beijo, uma ótima semana e muita luz para todo mundo. Até mais!